Então, o verso é o 54, e a pergunta de Arjuna é: quais são os sintomas daquele cuja consciência está absorta na transcendência? A transcendência que já foi explicada no verso 53, que se refere a Nishkama Karma Yoga, desapego ao fruto do trabalho. Então, quais são os sintomas? A resposta vem no 55. Você pode ler, Marcelo? A Suprema Personalidade de Deus disse: ó Partha, quando alguém desiste de todas as variedades de desejo para o prazer dos sentidos, os quais surgem da trama mental, e quando a sua mente, assim purificada, encontra satisfação apenas no eu, então disse que ele está em consciência transcendental pura. Então esses são os sintomas. Essa resposta é a mais objetiva. Primeiro, quais são os sintomas que se percebem, os sinais que se percebem em um transcendentalista? Então, ele tem que ser alguém que tenha desistido de todas as variedades de desejos de gozo dos sentidos. Tem que ser uma pessoa que não esteja entregue simplesmente a desfrutar dos seus sentidos. E o que acontece? Por que isso? Porque esses sentidos, porque esse desejo surge da invenção mental, da trama mental. É a mente que estimula os sentidos com um plano e uma fantasia maravilhosa, e a pessoa vai naquela viagem da fantasia e ocupa os seus sentidos, e com isso se desvia do caminho de autorrealização espiritual. Então, quando ela se livra desses desejos egocêntricos, que estão focados somente na sua mente e nos seus sentidos, ela encontra satisfação apenas internamente, dentro de si mesma. Ela fica autossatisfeita. A palavra em sânscrito seria atmarama. Então ela fica satisfeita em si mesma. E essa pessoa satisfeita em si mesma então é a pessoa que está em consciência transcendental pura. Então, qual é a resposta objetiva, mais objetiva possível para a pergunta de quais são os sinais? Não tem desejo e está satisfeita em si mesma. É uma pessoa que é autossatisfeita. Esse é um transcendentalista. Ele não busca prazer fora de si mesmo. Ele não busca o prazer dos sentidos. Ele não faz uma combinação da mente com os sentidos para poder criar prazer para ele mesmo. Ele internamente está satisfeito. Esse é o sinal. A resposta é o sinal. Qual é o sinal? É esse. Tá? Então vem a segunda. A segunda pergunta. Como fala e qual é a sua linguagem? Que esotericamente seria: como é que essa pessoa interage com o mundo e tolera as provocações, tolera tanto as provocações que vêm de fora, como mesmo as provocações internas. Ele não fica nervosinho de vez em quando? Ele não esbraveja de vez em quando? Ele, às vezes, não perde a paciência e ultrapassa os limites e depois vem pedindo desculpa? Como é que qual é a posição de um transcendentalista com sua fala e sua linguagem? Então a resposta vem nos versos seguintes. Eu vou pedir para a Helena ler o 56 e Jaqueline o 56. 56. Aquele cuja mente não é perturbada, mesmo estando rodeado das 3 classes de misérias, e nem se exalta quando há felicidade, e que está livre do apego, do medo e da ira, é chamado um sábio de mente saudável. Estável, né? Estável. Verso 57. No mundo material, quem não se deixa afetar pelo bem ou pelo mal a quem está sujeito a obter, sem louvá-los nem desprezá-los, está firmemente fixo em conhecimento perfeito. Então observem que estamos realmente definindo alguém um pouco diferente de nós, né? Pessoas que têm controle. Então, Arjuna queria saber quem é que dá exemplo de toda essa filosofia sua. Porque eu não encontro facilmente, não. Então,
a Krishna está descrevendo teoricamente essa personalidade. Então ele já descreveu quais são os sinais que uma pessoa que está satisfeita em si mesma, que não cultiva desejos, que renunciou aos desejos, mesmo quando o desejo vem, ela não se rende ao desejo. E agora, como é a linguagem e a fala que ela utiliza? Então, ela tem controle sobre a mente, não deixa sua mente se perturbar, mesmo em meio às 3 classes de misérias. Acho que aqui a gente precisa esclarecer para alguns, pelo menos para o Felipe, quais são as 3 classes de misérias. Então seria, em sânscrito seria Adhyatmika, Adbautika e Adidaivika. Adhyatmika são as misérias internas nossas, nossos traumas, nossas crenças limitantes, nossas manias, todas as exigências da nossa mente, nossos próprios desejos materiais, que atrapalham tanto nós estarmos satisfeitos no momento presente. Sempre estamos esperando que o futuro seja melhor do que o presente e às vezes lamentamos a oportunidade que perdemos no passado. Isso é adhyatmika, chama adhyatmika, as misérias causadas pelo próprio indivíduo, que ninguém é culpado, é ela própria. Ela vai dizer, eu fui culpado porque na minha família eu fui educado assim, porque no lugar que eu vivia não tinha assistência do governo, eu não tive as mesmas oportunidades que outros meninos iguais a mim. Ela vai encontrar, mas na verdade, quando ela se olha para o próprio espelho e pensa, agora é meu momento de autorrealização espiritual, a Adhyatmika se refere às misérias causadas por ela própria, que ela se envenena a si mesma. Medos, ira, tudo isso são misérias adhyátmicas. Outra classe de miséria é adbáutica. Adbáutica são as misérias causadas por outras entidades vivas. E em São Paulo, todo mundo é bem treinado para andar na rua, olhando o outro que vem lá. Já faz uma radiografia instantânea do sujeito. Nós, às vezes, andamos com a japa na mão, assim, né? Um saquinho de pano, assim, e as pessoas olham para a gente, ficam assim, prontas para qualquer coisa, se sentir rendidas, assim. E isso é porque as misérias causadas por outras entidades vivas, o próprio ser humano, que nos assalta, que nos agride, que nos ofende, que nos humilha, são misérias causadas por outras entidades vivas. Mas não só essas entidades vivas, também o cachorro que morde a gente, mosquito, todas essas coisas que são outras entidades vivas que nos atacam e nos prejudicam de alguma forma. São misérias causadas assim, até mesmo por bactérias que causam doenças, né? Bactérias que causam doenças e tal. Então, e qual é a terceira miséria daqui? Falar. A Adidaivika. A Adidaivika são as misérias que são causadas pelos fenômenos naturais. Sempre há alguma coisa. Desmoronamento de terra por causa da chuva. E a terra derrubou o muro e o muro caiu em cima de alguém, e alguém foi ferido com esse muro. Então, causado por acidentes naturais. O tsunami, que ouvimos, né? Raios que caem na cabeça, e falta de água também. O Brasil sofre disso em várias áreas, em várias regiões, e especialmente na região do Nordeste. Há falta de água seca, então isso também causa um tipo de sofrimento, de miséria. Então, agora, por que estamos tratando disso? Voltando ao ponto, Krishna está respondendo a segunda pergunta de Arjuna. Ele está dizendo, o transcendentalista não fica nervosinho quando é submetido a essas 3 misérias. Ele imediatamente, e Prabhupada explica isso no significado, ele entende que essas coisas acontecem e são externas, não são internas.
também ele não exulta quando há felicidade. O Corinthians venceu, então, não sei o que, estou feliz com isso. Então, ganhou um aumento salarial, que é coisa rara, mas... Então a pessoa sempre exulta, fica muito feliz porque teve alguma felicidade, conquistou a atenção de alguém, o carinho de alguém, a amizade de alguém, o amor de alguém. Então a pessoa fica vibrante nessa felicidade. O transcendentalista, ele está sempre feliz. Então quando vem uma felicidade, a felicidade dele fica mais colorida, né? E quando vem um sofrimento, a felicidade dele permanece do mesmo jeito. Ele fica estável, sempre estável. No verso em sânscrito tem uma diferença desses dois tipos de felicidade. A palavra sukha, que é essa felicidade material, e a felicidade transcendental, que o transcendentalista deveria estar situado, é Ananda. Né? A palavra Ananda, que significa bem-aventurança, ela tem um significado superior à felicidade. Não é o Sukha, né? A Ananda é além dessa felicidade do transcendentalista. Então, além da felicidade de qualquer pessoa. Sukha é felicidade. Pode ser do transcendentalista ou de um bogue, alguém apegado ao gozo dos sentidos. Sukha é felicidade. Pode ser tanto do transcendentalista quanto do felicidade material? Sim. Sukha e dukkha. Dukkha é miséria, é sofrimento. E sukha é felicidade. Faz os dois componentes dessa dualidade de bem e mal, felicidade e infelicidade. Então, sukha é o antônimo de dukkha. Dukkha é infelicidade, sukha é felicidade. Serve para qualquer um. O transcendentalista, ele alcança, porque ele tem a mente estável, ele desenvolve algo que é a natureza da alma, que é essa Ananda, que não é felicidade, é bem-aventurança. É um nível de felicidade que não depende da satisfação dos sentidos. Depende de uma experiência mística, esotérica, não é da experiência psicofísica. Ananda não tem nada a ver com satisfação dos sentidos. A gente, Prabhupada estimulou a Ananda na gente, trazendo, por exemplo, a samosa. Né? Então a gente come aquilo e a língua fica totalmente... O Felipe não conhece ainda, né? Coitado. Halava. Gulab Jamun. Não vou falar muito para ninguém ficar com fome. O Prabhupada estimulou isso, porque são comidas deliciosas. Comidas deliciosas. Doces, especialmente. Então, o Prabhupada estimulou isso porque ele queria dar sukha e queria dar ananda ao mesmo tempo. Então ele queria fazer isso. O Prabhupada fez essa experiência. Tá bem? Então, e ele está livre, esse sábio de mente estável utiliza de uma linguagem livre de apego, medo e ira, que são três fatores. Esses termos são mencionados na Bhagavad Gita 3 vezes, em 3 versos diferentes. E aqui é Vita, Raga, Raga, Bhaya e Krodha. Então esses três elementos, apego, medo e ira, são muito prejudiciais para a autorrealização. Então aqui está dizendo que o transcendentalista, Stitadir Muni, ele não fala e não expressa nenhuma linguagem motivada pelo apego, motivada pelo medo e motivada pela ira, coisa que a gente faz frequentemente. Né? Bom, então assim ele é chamado, esse Stitadir Muni aqui conclui o verso dessa maneira. Então, 57 também é uma explicação para isso. Então são 2 versos, 56 e 57, que explicam a segunda pergunta, que é como o sábio fala, qual a linguagem que ele utiliza. Então diz assim:
No mundo material, quem não se deixa afetar pelo bem ou mal a quem está sujeito a obter, sem louvá-los nem desprezá-los, está firmemente fixo em conhecimento perfeito. Então aqui, Krishna faz questão de trazer o tema dualidade por causa das tendências filosóficas. Krishna quer mostrar que o transcendentalista em Samadhi, o transcendentalista em consciência divina, em consciência de Krishna, esse transcendentalista não se deixa afetar pela dualidade. Então a linguagem dele não é reativa, não é de acordo com as provocações não o atingem. Ele vai falar sempre como um sábio, ele vai falar sempre com sabedoria, ele vai controlar os seus sentidos, porque ele não é movido por medo, por ira, ele não é movido pelas dualidades às quais ele pode estar sujeito dentro desse mundo material. Tá bom? Então aí completa a segunda pergunta. Até que horas? 9 horas. E com licença, questão de ordem. As perguntas nós podemos levantar ou só depois Claro. Vocês fazem assim, né? Debate, né? Mas o senhor pode dizer que... Muito bom, bem lembrado. Até agora, eu fui falando, pensando que a gente depois vai abrir um debate. Mas é melhor que o debate seja agora mesmo. Facilita muito. Então, se vocês quiserem, a gente pode agora responder as perguntas até essa segunda pergunta. Até essa segunda pergunta de Arjuna. Está muito bem explicado. Só para descontrair, né? Coisa de professor mesmo. Bom, então eu vou agora buscar a resposta para a terceira pergunta, que é bem complexa, e depois a gente vê as perguntas. Meditem em perguntas para essa terceira pergunta e resposta. Pergunta de Arjuna e resposta de Krishna. Tá bem? Qual é a terceira pergunta? Como o transcendentalista se senta? Ou seja, como ele retira os sentidos dos objetos dos sentidos? Como é que ele consegue não se envolver com tanta coisa linda nesse mundo? Tanta coisa assim, chamativa o tempo inteiro, nos estimulando ao trabalho, nos estimulando ao desfrute, nos estimulando a criatividade, a arte. Como se afastar disso? Como ele consegue fazer isso? Essa é a pergunta de Arjuna. Como é que ele atua assim? Então, Krishna vai responder bem pesado. E depois eu acho que ele se arrepende. E aí ele fica vários versos explicando isso, porque ele já sofreu, agora já não tem mais jeito, né? Então, brincadeira, tá? Isso é especulação. É brincadeira, é uma especulação de brincadeira, tá? Krishna fala a filosofia, dá a resposta como deve ser, e depois ele resolve explicar detalhadamente. É o que nós vamos ver agora. Então a resposta de Krishna para como a pessoa retira os sentidos dos objetos dos sentidos é a seguinte: aquele que é capaz de retirar seus sentidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe seus membros para dentro da carapaça, está firmemente fixo em consciência perfeita. Então, ele quer dizer que é uma atividade mecânica. Então, que a pessoa mecanicamente tem que dizer: isso não, eu não vou fazer isso, eu vou tirar porque isso é prejudicial ao meu processo de autorrealização. Então a pessoa tem que saber que aquilo, tem que ter o conhecimento do que é favorável ao seu processo de autorrealização e o que é desfavorável. E rejeitar o que é desfavorável e aceitar o que é favorável. Esse é o princípio da tapasya, o princípio da austeridade. E então,
Cristo diz isso e logo depois ele vai dizer, bom, agora eu vou explicar, né? Porque a situação é bem complicada. Como é que uma alma corporificada vai se restringir do gozo dos sentidos que nem uma tartaruga? Então, até humilhou um pouco a alma condicionada ao corpo humano, né? Porque o exemplo vai dar o exemplo de uma tartaruga. A tartaruga pode viver centenas de anos, 3, 4 séculos. Então, como longevidade, pode ser até um exemplo para o ser humano, mas como inteligência, será que a tartaruga seria um exemplo para o ser humano? E agora Cristo está usando o exemplo, mas ele está usando um exemplo mecânico, que é de tapácia. Sim, eu me determino a não fazer isso por deliberação minha. Assim, e como é um perigo, eu vou me recolher, eu vou recolher os meus sentidos para evitar o perigo. Assim como uma tartaruga recolhe os seus membros para dentro da carapaça. Então Cristo vai dizer, para explicar isso, ele vai dizer: a alma corporificada pode restringir-se do gozo dos sentidos, embora permaneça o gosto pelos objetos dos sentidos. Porém, interrompendo tais ocupações, ao experimentar um gosto superior, ela se fixa em consciência. Então não é apenas a questão de retirar os sentidos dos objetos dos sentidos e que está tudo bem. Não é assim não. Retirar os sentidos dos objetos dos sentidos é uma atitude mecânica que é recomendável para que a pessoa não se envolva, porém a pessoa tem que saber que o gosto pelos objetos dos sentidos vai permanecer. Não é que a pessoa se livra do gosto somente porque tirou, porque não está praticando mais, mas o gosto permanece. Então, a segunda parte do verso, o Cristo diz: porém, interrompendo tais ocupações, sim, interrompendo tais ocupações, experimentando um gosto superior, então ela vai se fixar em consciência. Ela vai ver que existe algo superior. Um exemplo clássico que eu já dei hoje, que é o da samosa, ou dos gulab jamuns, ou do que seja, dos doces ou dos salgados que a gente tem, que são deliciosos. Então é isso mesmo. A gente, tudo bem, a gente vai deixar de comer carne, peixe e ovo, mas e daí? Vai comer o quê? Alface e tomate. É tenebroso isso, né? Então não, aí Prabhupada vem e dá o gosto superior, ele dá a samosa, ele dá o gulab jamun. E a pessoa imagina, a pessoa experimenta aquilo e fica pensando naquilo e vai pensar: como eu posso aprender a fazer isso? Quais são os ingredientes? Qual é a maneira de fazer? Quanto tempo leva para fazer? É caro ou não é caro fazer isso? Gasta tempo ou não gasta tempo? A pessoa se interessa, e enquanto ela se interessa por uma nova experiência para vivenciar esse gosto superior, ela vai se estabelecendo numa consciência superior, deixando aquilo que ela tinha deixado por compreensão de que era um gosto inferior. Ela aceita um gosto, ela rejeita o gosto inferior, aceita o gosto superior e passa a trabalhar para desenvolver a consciência desse gosto superior. Como eu disse, vai aprender a cozinhar, vai convidar os amigos para distribuir aquela comida. E isso no campo da alimentação. Tá? Mas tem isso de muitas maneiras, e todas as ofertas de gosto dos sentidos têm o mesmo princípio dado, mesmo princípio metodológico dado aqui, que é retirar os sentidos, oferecer um gosto superior, muitas vezes, para que a pessoa se estabeleça nessa consciência. Mas ainda não é suficiente. A explicação de Krishna aqui, ainda ele entende que ainda é pouco para quem é apegado ao gosto dos sentidos. Aí ele vai dar um exemplo. Ele diz para Krishna, diz para Arjuna, faz uma analogia. Os sentidos são tão fortes e impetuosos, ó Arjuna, que arrebatam a força mesmo a mente de um homem de discriminação que se esforça por controlá-los.
Aqui apresenta na tradução um homem de discriminação, mas no sânscrito a palavra é Purushaya, Purushasya Vipashtita. Um Vipashtita, ou aquele que é uma pessoa de pleno conhecimento, que é um sábio, que tem toda a teoria, que tem toda a filosofia. Então os sentidos são tão fortes e impetuosos que arrastam a mente, mesmo de uma pessoa que tem conhecimento e se esforça por controlar. Só para ver que é preciso realmente se afastar do perigo, desenvolver gosto superior, se estabelecer em consciência, porque os sentidos sempre serão uma ameaça. O tato quer tocar, o tato quer ter a experiência tátil, o olfato quer ter a experiência olfativa, quer sentir bons aromas. A gente tem até memória olfativa. De repente a gente está em algum lugar e sente um perfume que nos leva a recordar uma experiência ou uma pessoa do passado que a gente nem queria lembrar. E às vezes a gente lembra só por aquele aroma. Então é muito forte isso. E por lembrar, emoções surgem no nosso corpo, até transformações ocorrem no corpo somente por causa do olfato com a fragrância. Obrigado. Do sentido do olfato com alguma fragrância. Então ele, sentindo aquilo, ele vê todo o seu corpo sendo modificado. Por quê? Porque os sentidos são fortes e impetuosos e podem arrastar a mente até mesmo de uma pessoa que se esforça por controlar. Essa pessoa que se esforça por controlar os sentidos são os transcendentalistas em todos os ashramas. O Brahmachari, o Grihasta, o Vanaprastha, o Sannyasi. Todos eles que se esforçam por controlar os sentidos. O Brahmachari, que evita todo tipo de gozo dos sentidos. O Grihasta, que é casado e que mantém a fidelidade conjugal. O Vanaprastha, que ainda sendo casado, não tem mais interesse em desenvolver vida conjugal, embora junto com a esposa. E o Sannyasi, que já renunciou toda a experiência conjugal, já renunciou toda a experiência de gozo dos sentidos. Então essas são as pessoas que se esforçam por controlar os sentidos. Então, mas os sentidos delas são tão fortes e impetuosos que a sua mente pode ser arrastada assim muito facilmente. Mas nós temos protocolos de etiqueta que são muito claros para todos. Como se relacionar com o gozo dos sentidos. Então isso é bem interessante de observar como isso pode proteger uma pessoa através dos protocolos e dos comportamentos básicos recomendados para os relacionamentos. Então, por quê? Porque isso é filosófico. O Krishna está dizendo aqui, os sentidos são muito fortes e impetuosos. E eles podem arrebatar pela força deles, a mente de uma pessoa que se esforça por controlar. Muito forte isso. Krishna continua explicando. Eu vou terminar a resposta dessa terceira pergunta, e então abrir para a pergunta de vocês. Aquele que restringe os sentidos, mantendo-os sob completo controle, e fixa sua consciência em mim, é conhecido como homem de inteligência estável. Precisa observar o que Krishna está repetindo sempre. É conhecido como homem de inteligência estável, porque está falando do Stita Dhir Muni, daquele que alcançou o Samadhi. Então, por isso ele está repetindo isso. Então, já que Arjuna quer saber sobre essa personalidade, o Stita Dhir Muni, o que ele diz aqui? Então está dizendo,
ele restringe os sentidos, mantém os sentidos sob controle dentro dos padrões éticos, de etiqueta, de protocolos, etc. Ele faz tudo corretamente, mas ele não faz isso só mecanicamente. Ele tem que cultivar filosofia e cultivar a sua própria consciência, para que em um dado momento o cultivo de consciência possa abastecê-lo de força suficiente para ele não ser vítima da força dos sentidos, porque os sentidos são muito fortes e impetuosos. Mas se ele se eleva a consciência, eleva a sua consciência até Krishna, ele vai ficar forte o suficiente para ser reconhecido como um Stita Dhir Muni, um homem de inteligência estável. Ainda Krishna está estimulando Arjuna a não perder a esperança. E não dizer, é muito difícil ser um Stita Dhir Muni, eu quero mudar de assunto. Esse aí eu já sei que eu não vou ser, eu não quero me preocupar com isso não. Vamos mudar de assunto, falar de outra coisa? Krishna está, assim, bem didaticamente respondendo. E não para por aí. Ele agora vai explicar, nos próximos 2 versos, ele vai explicar como é que ocorre a queda de uma pessoa que se esforça por controlar os sentidos, mas que é vítima da força e da impetuosidade dos sentidos. Nos 2 próximos versos ele vai explicar isso. Vou ler para vocês. Enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. E de tal apego se desenvolve a luxúria. E da luxúria surge a ira. Da ira surge completa ilusão. E da ilusão a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Então, aqui, Cristo está dando o exemplo de como cair. Como é que pode... O que acontece quando os sentidos são arrastados? A gente já sabe, a pessoa vai cair. Agora Cristo está dizendo, como é o primeiro passo para cair? E o segundo passo, que ela ainda pode voltar atrás. E o terceiro, que ela ainda pode voltar atrás. E o quarto, que já não dá mais para voltar atrás, que é quando perde a inteligência. Porque a inteligência, nesse contexto, é a melhor amiga do indivíduo. Porque é através da sua própria inteligência que ele vai se iluminar. Ela não produz o conhecimento, mas ela aprende o conhecimento transcendental disponível. Então, é a inteligência que vai funcionar como amigo. Porém, a inteligência deve evitar o quê? O primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Contemplação. Então, a pessoa contempla os objetos dos sentidos, seja o que for, a pessoa contempla. E aí, o que acontece quando ela contempla? Desenvolve apego. E quando desenvolve apego, o que vem depois do apego? Ainda dá para voltar para trás. Por exemplo, vamos pensar num carro. Uma pessoa contempla um carro. Eu estou tão desatualizado de carro, meu Deus. Tanto tempo que eu não penso muito nisso, mas um carro muito moderno e muito caro. Ela contempla e ela se apega àquilo. Então ela se apega, mas ela ainda pode voltar atrás e dizer, não, isso não é para mim não. Se eu for comprar isso, eu vou ficar preso a esse compromisso de pagar esse carro. Eu não quero esse compromisso. Eu ainda volto atrás. Apesar do apego, a inteligência diz, isso não é para você não. Fala aqui, né? Isso não é para você não. Sai dessa. Isso aí é um engodo. Isso aí é coisa do consumismo. Isso é o capitalismo selvagem. Sai dessa. Dá um passo para trás. Vida simples. Aí a pessoa se liberta um pouco do apego, volta para trás e para de contemplar. Mas se ela contempla e se apega,
ela vai desenvolver luxúria. O que é a luxúria? Já é querer desfrutar mesmo. Não, eu quero a todo custo. Eu vou comprar, vou financiar em 50 meses e vou levar esse carro a todo custo. Vou ficar 50 meses pagando. Vou fazer agora um test drive nesse carro e vou me apegar ainda mais. E vou aí, pronto. Então, a luxúria é quando ela decide mesmo se entregar ao gozo dos sentidos. Pagar o preço que for. Renunciar a qualquer coisa para fazer. Mas ainda assim, ela pode dar um passo para trás. Ela pode, peraí, o que é que eu estou fazendo, meu Deus? E voltar atrás. Mas, se ela não volta atrás, ela desenvolve ira. Imagine alguém que bate nesse carro comprado, encosta em nada. Imagine o menino da vizinha que pega um parafuso e desenha um coraçãozinho na porta do carro que o cara acabou de comprar e tem 49 prestações para pagar ainda. Imagine. Então, a ira, porque o sentimento de propriedade, depois de desfrutar, se desenvolve muito. Isso em todos os campos. No campo dos relacionamentos amorosos, em todos os campos, isso acontece da mesma maneira. Então, surge a ira. Quantos relacionamentos amorosos terminam em crimes passionais? Não é? É exatamente por causa desse processo de a ira, a luxúria nunca se satisfaz. Parece que se satisfaz, mas nunca se satisfaz. Ela tem que ser alimentada, essa luxúria, ela tem que ser purificada muito, por muitos conceitos racionais, para não se transformar em ira. Já é muito difícil voltar atrás com a luxúria, mas ainda dá para voltar. Mas na ira, aí precisa camisa de força mesmo. Alguém tem que agarrar ele de fora, porque depois que ele começa, que ele fica irado, só quando completa o que ele queria fazer mesmo, é que ele pode compreender alguma coisa. Porque o que acontece? Completa ilusão. Ele se esquece de si mesmo. Ele não sabe quem ele é mais. Ele não reconhece a outra pessoa. Ele não sabe quem é a outra pessoa. Ele perde tudo. A ilusão toma conta. Perde todo o senso. E isso, todos os dias, tem casos assim nas delegacias. Todos os dias. Morava numa rua do meu bairro, em Salvador, há 60 anos atrás, uma rua muito simples, onde as crianças brincavam na rua, e uma vez um menino bateu em outro menino, e o que apanhou foi chorando para casa. E isso acontecia todo dia praticamente. E o menino foi chorando para casa, e de repente aparece o pai do menino, irado, e chega lá e pega o outro menino e dá umas bofetadas no menino. O pai do menino estava trabalhando, infelizmente. E aí todos os outros meninos correram para casa, avisaram para os pais o que tinha acontecido, né? Porque mudou o panorama, não era mais briga de criança. Esse homem foi processado naturalmente, foi levado para a delegacia, ficou 2 dias preso. O pai do amigo uma semana depois os meninos estavam amigos de novo, os dois que brigaram, e as famílias ficaram inimigas para sempre. Os meninos voltaram à amizade, mas a família ficou inimiga para sempre. Então a ira deixa a pessoa. O homem era um homem sóbrio, um homem direito, mas ele viu o filho chegar em casa chorando, tendo apanhado por outro que era um pouco maior, foi lá e, movido pela ira, ele ficou iludido, esqueceu sua própria posição. Depois da ilusão vem a confusão da memória. A pessoa realmente se confunde, perde todos os valores conquistados. Olha que coisa dramática, né? Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. Aí já não tem mais como recorrer ao conhecimento que está
reservado na memória. Não, aí esqueceu tudo, perde-se a inteligência, e quando se perde a inteligência, já era. Aí volta-se ao poço material. Voltando então, tirando dos exemplos práticos e indo para a transcendência, estamos falando do transcendentalista. O transcendentalista que contemplou, desenvolveu apego, desenvolveu luxúria, desenvolveu ira, depois da ira desenvolveu ilusão, depois da ilusão perdeu a memória, depois da memória perdeu a inteligência. E aí, depois de perder a inteligência, desiste de vida espiritual. Desiste completamente. Nega todos os valores que ele próprio tinha aceito, por inteligência ele tinha aceito. Aí ele nega todos os valores, porque ele entrou num processo de contemplação dos objetos dos sentidos, na esperança de que podia desfrutar um pouquinho. Aí termina a terceira pergunta de Arjuna, e vocês podem fazer as suas.